Começou. Quero saudar a todos com a paz do Senhor para mais um culto doméstico que estaremos fazendo nessa noite. Espero que o Senhor venha tocar o coração de vocês e que o Senhor fale com cada um de vocês aquilo que vocês pediram a Ele e que Deus fale com cada um. Começaremos com uma oração com a Ana Paula. Ó Senhor, para os irmãos. Amém. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, que tu nos deste, Senhor. Continua nos abençoando nossa noite também, Senhor. Nos abençoa nossa mesa, Senhor, para não faltar nada na nossa mesa, Senhor. Abençoa os meus parentes, meus entes queridos, Senhor. Nos dê um culto abençoado. Fala conosco e com quem está assistindo também, Senhor. Vai nos guardando hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus venha fazer a obra dele nas nossas vidas, não só na minha, da minha casa, da minha família, mas na vida de cada um de nós. E eu vou deixar essa palavra agora, que está em 1 Samuel, estarei com essa minha oportunidade, 4, capítulo 19 em diante. Espero que o Senhor Deus fale com todos nós. Permita que Ele venha tocar no coração de vocês. Ouça a voz do Senhor. Ouça enquanto há tempo. Porque o Senhor Jesus, Ele deseja falar com cada um de nós nessa noite. Todos os dias Ele tem nos chamado, tem falado conosco, mas muitas das vezes nós não damos ouvido ao que Ele tem nos dito. Então que nós venhamos dar ouvido a tudo que Ele fala conosco. Que a gente venha parar e prestar atenção à nossa volta. Porque Deus fala conosco todos os dias e a todo instante. A única coisa que resta é que a gente venha dar ouvido à voz dEle. Leremos 1 Samuel 4, a partir do verso 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus foi levada às pressas, por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Icabô. Icabô é um menino que o nascimento dele se dá durante a guerra entre Israel e os filisteus, quando os filisteus vencem essa batalha e matam os filhos do profeta, e com isso leva a arca para a terra da Filisteia. E com isso, naquela hora ali, a esposa de Finéias sentiu as dores de parto e começou a nascer a criança. Só que ela também sem força, ela percebe, ela sabe que seu esposo e seu sogro estão mortos. E percebe que a culpa são deles. Por quê? Porque seu esposo e seu cunhado, eles não eram e não faziam a obra de Deus como ela deveria ser feita. E seu pai, como era o sacerdote, deveria repreendê-lo, mas não repreendiam. E ali já na sua velhice, aí que não conseguia repreender mesmo. E quando a arca é tomada pelo povo filisteu, o mensageiro vem gritando, falando o que tinha acontecido,
E quando o sacerdote ouve, ele cai, pois ele está na cadeira, encostado, cai, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. E aquela mulher, antes de morrer, ela dá o nome do filho dela, e acabou. Foi-se a glória de Deus. Fosse a glória daquele lugar. Então, o que ela queria dizer ali, que a presença de Deus tinha deixado o povo israelita. E nós vemos com isso que naquele tempo o nome de uma pessoa, quando se era dado, tinha-se uma importância muito grande. Porque cada um que recebia o seu nome, nós podemos ver que tem um significado diferente. Nós vamos olhar, se a gente for procurar, quando Jacó dá o nome dos seus filhos, cada um tem um significado. Quando nós vamos ver o próprio Jacó, o seu nome tinha um significado que era enganador. E com isso, Deus, quando tem uma palavra ali com Jacó, ele chega para Jacó e fala: irei trocar o seu nome. O seu nome agora será Israel. Porque Deus não queria nenhum enganador. Só que agora, voltando aí, acabou. E acabou o nome dele, foi-se a glória. A glória, sumiu de Israel. Mas você acha que acabou? Ele deixou isso abalar? Não. Claro que não. Porque muitas das vezes vai aparecer pessoas para você e querer te botar para baixo. Por causa do seu nome. Te apelidando. Mas querendo falar que você não é ninguém. Mas Icabô não ligou para isso. Icabô levantou sua cabeça. Olhou para os céus. E seguiu em frente. Se nós formos ver mais à frente, nós vamos saber que Icabô, ele não ficou prostrado. Ele foi um homem que venceu dentro de Israel. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: seja como Icabô, não importe o seu nome, não importe o que falaram para você. Quantas são as vezes que vão falar para você que você é um fracassado, que você não presta, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas não se esqueça, Icabô, ele chegou a algum lugar. Ele chegou e foi vitorioso. Então não preste atenção naquilo que falam para você de mal, mas faça como Icabô. Isso faz, não dê ouvido àqueles que te ofendem, somente por causa do nome que te colocaram. Muitas das vezes não é o seu nome, mas sim um apelido que te colocaram. Não permita que esse apelido, o nome que te deram, venha para ser afronta. Mas sim, olhe para os céus e agradeça a Deus, porque nós somos, eu e você, somos mais do que vencedor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Estaremos fazendo mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E que Deus continue tocando. Eu farei uma oração pelas famílias. Pai querido, Pai amado, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toca, meu Pai, no coração de cada familiar. Toca, Senhor, no coração de um pai, de uma mãe, de um filho. Senhor, hoje pela manhã, assistindo a reportagem, as pessoas falando que por causa dessa quarentena, aumentaram-se os números de divórcio. Mas é porque, para mim, nós sabemos que se isso aconteceu, é porque essas pessoas não te convidaram para dentro da casa dela. Pai querido, Pai amado, abra o ouvido de cada casal nessa noite.
de cada família, para que eles hoje, a partir de agora, eles convidem o Senhor para fazer parte da casa. E que quarentena nenhuma, briga nenhuma vai destruir casamento dentro dessa casa. Pai querido, como eu entrego a minha família nas tuas mãos e convido que o Senhor venha fazer morada dentro da minha casa, eu entrego a família brasileira, a família de outras nações, porque isso ela falou somente o que estava acontecendo aqui no Brasil, mas fora o que está acontecendo em outras nações. Mas eu creio, Senhor, que Tu está no comando de tudo, que o Senhor pode mudar essa estatística, Senhor. Abra, meu Pai, os olhos e o coração dessas pessoas que estarão ouvindo essa palavra hoje, que estarão ouvindo essa oração. Que o Senhor, meu Pai, toca no coração de cada casal, de cada esposo, de cada esposa. Toca também, meu Pai, no coração dos filhos, para que eles não venham ser filhos desobedientes. Pai, esse convívio de quarentena traga harmonia dentro dos lares para todos nós. É como uma vez aqui mesmo eu já tinha dito, brigas entre o casal sempre irá ter, entre os filhos também. Mas esse não é um motivo para que haja desunião, para que haja o divórcio. Pai querido, Pai amado, traga harmonia para a minha casa e para as demais casas. Pai querido, Pai amado, que o Senhor continue fazendo a sua obra, através da minha vida, da minha família, dos meus filhos. Eu peço que o Senhor continue falando com cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Dou oportunidade agora para Ana Paula para dar uma saudação. Eu vou ler em Provérbios 14, 1 até o 4. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância nas colheitas. Aqui então fala, irmãos, que a mulher sábia ela edifica o seu lar. Então a gente tem que saber ouvir nossos maridos, ajudar nosso marido a poder ser sábia. E também diz também que a insensata acaba destruindo. Então se for insensato no casamento, em casa, a gente vai derrubar nossa casa. Porque se ela estiver firmada na rocha e firmada em Deus, ela vai acabar sendo derrubada. Então a gente tem que andar na retidão com o Senhor, abrir a boca quando for necessário e ser muito prudente, né? No lugar de Jesus, amém. Amém. Agora estaremos passando a oportunidade para o Pedro Henrique. Hoje ele trará a palavra principal e que ele venha falar conosco, que Deus venha falar conosco através de Pedro Henrique. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler em Gênesis 5, 29. Eu vou esperar vocês abrir, mas rapidinho eu vou falar uma coisa. Esses dias eu estava vendo um aplicativo que eu tenho visto uns tempos pra cá, que apareceu uma música pra mim assim: Satanás fechou as igrejas com esse vírus, mas ele se esqueceu que a igreja somos nós. Amém. Isso tá na Bíblia, isso tá escrito na palavra de Deus, que o templo de Deus somos nós. A gente é o templo de Deus, a gente é a casa de Deus. E a gente não precisa só ficar em quatro paredes para adorar a Deus. A gente pode adorar a Deus na nossa casa, a gente pode adorar a Deus no monte, numa praça, a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Não importa o lugar, Ele sempre te escuta, Ele vai sempre ouvir as suas orações. Eu vou dar início agora. E chamou o seu nome, Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quem foi Noé?
O significado do nome Noé. Noé, filho de Lameque, da linhagem de Sete, foi o último patriarca, antedilúvio. Embora não sabia exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito que seu nome Noé, no hebraico Noá, significa repouso, descanso ou conforto. Acredita-se que o nome venha da raiz. Eu não vou saber falar esse nome, mas eu vou tentar falar. É um nome diferente, mas eu não vou saber falar. Descansar, associado do verbo traduzido como consolará em Gênesis 5:29. Certo que seu pai Lameque o chamou Noé porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado. A história de Noé e seu caráter irrepreensível. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi o resultado de uma vida íntegra e justa diante de Deus. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com Deus. Ele tinha um caráter justo, íntegro, totalmente diferente dos restantes da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente a Deus. Embora exista uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais aceita é aquela encontrada explicitamente na Bíblia. Com 500 anos da idade de Noé, teve seu primeiro filho. Quando ele tinha 600 anos, veio o dilúvio sobre a terra. Após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos da idade de Noé. Por volta de seus 480 anos, que recebeu de Deus ordem para que construísse a arca. Essa palavra se encontra em Gênesis 6, versículo 3, e também se encontra em 1 Pedro 3, 20. Depois passou-se 120 anos até que Deus executasse o juízo para com o restante dos homens. Foi provavelmente nesse período que ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado, pois não houve arrependimento. Noé viveu numa época que a humanidade estava corrompida. A humanidade, naquela época, era assaltos, um saqueava a casa do outro, ocorria assassinatos. Então, quando Deus avisa Noé para ele construir a arca, que haveria um dilúvio. Então, Noé, quando Noé estava construindo a sua arca, que Deus mandou, falou assim: seu louco, você tá maluco, não chove há tanto tempo, para que você está construindo uma... Nunca choveu, para que você vai construir uma arca? Aí quando aconteceu o dilúvio, Deus avisou a Noé que aconteceria o dilúvio. Noé botou um casal de cada animal na sua arca. Quando os casais dos animais entraram todos, Noé e sua família entraram na arca. Mas não foi Noé que fechou a porta da arca, e sim Deus. Porque se fosse Noé que fechasse a porta da arca, Noé tinha um coração muito grande. Ele via aquelas crianças, mães com crianças no colo, falando assim: Noé, deixe-me entrar, eu vou morrer afogado, eu vou morrer, deixe-me entrar. Só que quem fechou foi Deus. E todas as portas, lá em Apocalipse, eu não vou lembrar o capítulo nem o versículo, mas em Apocalipse fala: todas as portas que Deus fecha, ninguém abre. E também sabemos que as portas que Deus abre pra gente, ninguém fecha. Porque Deus, Ele é o dono de todas as coisas Deus faz. Quando Deus fecha a porta da arca, e vai chovendo, aí a chuva destrói a terra toda. E também diz que essa chuva que caiu cobriu o pico do monte mais alto do mundo, que é o Monte Everest. Aí você fala: ué, mas nunca choveu, como vai chover tanto assim
em um dia, 7 dias. em 7 dias, 7 noites. sim, 7 noites, porque Deus falou. Só que ninguém acreditou quando Noé falou. E estava todo mundo mortos. Aí vamos falar, ué, mas Deus não mata, mas na palavra de Deus não fala para matar ninguém, mas naquela época todo mundo matava um ao outro. Não tinha como. O índice de mortalidade de pessoas mortas era altíssimo. Nascia uma pessoa hoje, amanhã a mãe dessa pessoa, até o próprio filho podia já estar morto. Porque muita gente chegava, saqueava a casa e matava. Então Deus enviou esse dilúvio. E quando acabou o dilúvio, Deus fez aliança com Noé, que foi o arco-íris. Que ele falou que Deus falou, Deus nunca mais vai destruir a terra com um dilúvio. Porque quando Deus faz uma promessa, ele não quebra, porque Deus é justo e Deus não é mentiroso. Eu agradeço minha rica oportunidade, mas antes de eu entregar minha pregação, eu quero fazer um apelo. Você que não aceitou a Jesus ainda, que aceite Ele nessa noite. Você que está afastado dos caminhos de Deus, volte para Ele hoje, não perca tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Eu quero fazer oração pelas pessoas que voltaram e que se arrependeram ao pé da cruz hoje. Senhor, meu Deus, Pai, toma a vida, Pai, dessas pessoas que se arrependeram, Pai, e querem aceitar Ti, Pai, como único e eterno Salvador, Pai. Essas pessoas que se renderam ao pé da cruz, Pai. Toma também, Pai, essas pessoas que sentiram no coração de voltar para Ti, Pai. Porque a gente não pode perder tempo, Pai. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se o Senhor nos levará hoje ou amanhã ou daqui a 2 minutos. E também não sabemos se o Senhor voltará hoje, amanhã, daqui a 10 segundos, Pai. Eu posso estar aqui agora orando, mas daqui a 10 segundos eu não posso estar mais porque o Senhor pode voltar, Pai. Toma, Pai, essas pessoas que acabaram de voltar para Ti, Pai, essas pessoas que se converteram, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós vemos que na época de Noé, eu estava conversando, foi até engraçado que meu tio, o pastor Jorge, ele esteve aqui hoje de manhã, na casa dele, que é aqui em cima, ele não mora mais aqui, mas ele esteve aqui hoje. E a gente estava falando sobre essa pandemia, que muitos estão pregando, mas infelizmente muitos vão fazer que nem na época de Noé. Que Noé pregou 100 anos ou mais e ninguém se salvou, somente a família dele. Ah, não, Noé só pregou para a casa dele, para a família dele. Não. Noé pregou para todo mundo. Só que ninguém ouviu o que Noé estava querendo dizer. Ninguém deu o ouvido o que Noé quis dizer. Então, como o Pedro que pregou e fez o apelo, se você ainda, na hora que ele fez o apelo, você não aceitou, ainda tem essa oportunidade. Até o final do nosso culto aqui, você tem a oportunidade de aceitar Jesus ainda. Aceita Ele como seu único Salvador. Porque depois que Noé entrar na arca e Deus selar a porta por fora, não vai adiantar chorar. Porque você não vai conseguir entrar mais dentro da arca. Espero que você fique com essa palavra dentro do coração de vocês. Que o Senhor Jesus tenha falado com cada um de vocês nessa noite. E que Deus continue falando no coração de cada um. Estarei pedindo a Ana Paula para fazer a oração final e depois eu estarei dando a bênção apostólica. Senhor Deus amado, obrigado por essa palavra que Tu nos deste, Senhor. Que todos tenham ouvido essa palavra, Senhor. Que possam ter a oportunidade de aceitar a Cristo, Senhor. Porque a sua vinda está próxima, meu Deus. Continua abençoando todos os meus familiares, a minha parentela, Senhor. Guarda o meu pai, guarda a minha mãe, Senhor, meu irmão, os meus sobrinhos, Senhor. Guarda todos nós, guarda nossa casa, Senhor, guarda nossa despensa, Senhor. Que não falte alimento na nossa mesa, nem na mesa de ninguém, Senhor. Vai nos guardando, dê uma noite tranquila de sono para cada um de nós, Senhor. Cerca essa casa dos seus anjos. Vai nos guardando, Senhor, nos protegendo, Senhor. Te agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Aonde vocês estiverem, coloque a mão de vocês em forma de concha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima.
e não esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém, porque eu creio que sempre tem alguém precisando ouvir essa palavra. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe ela como você compartilha uma piada, porque quando passa uma piada para nós compartilhamos muitas das vezes na mesma hora que vemos, e para todo mundo ver. E às vezes quando recebemos uma mensagem do Senhor, demoramos muito para passar essa mensagem. Às vezes demoramos até para ver. Às vezes só passamos por ela direto e não vemos. Mas faça isso. Compartilhe não somente a mensagem que a minha família está passando, mas todas aquelas que estão fazendo esse culto doméstico dentro dos seus lares e outros cultos online ou não, mas que vocês compartilhem a palavra do Senhor para que as pessoas venham conhecer o amor verdadeiro do Senhor sobre a vida de cada um. Obrigado por tudo e até o próximo culto. Amém. Graças a Deus.